Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BWA Cast, o podcast oficial da BWA. Cara, Henrique, me lembra qual é o número do episódio? 149. Esse é o episódio número 149. Caraca, muito episódio já, muita história contada aqui. E hoje eu trouxe um cara aqui de peso, né? Respeito muito, além de empresário, bate muito na gente no jiu-jitsu também, faixa preta, 4º grau. Saulo Sarmento. Eu vou deixar o Saulo se apresentar. Fala primeiro quem é o Saulo Sarmento, hoje de quem você é sócio, aonde você é sócio e também como foi teu início, né? Como é que você chegou a ser empreendedor? Legal. Pô, obrigado pelo convite, Rafa. Fico feliz. Cara, minha vida, eu sou casado, né, com a Juliana, sou pai de 3 filhos, a Rafaela, que é uma menina de 7 anos, e o Eduardo e Vinícius, que são gêmeos, de 4 anos. A gente só queria, fico brincando que a gente só queria um irmão, né? A gente só queria um irmão para Rafaela, e aí vieram os gêmeos, mas hoje agradeço demais, assim, a Deus, porque é uma alegria, né? Você chega em casa, é aquela loucura... Final de semana é loucura, onde que vai, passa uma loucura, porque chega sempre de grupo, né? Porque tem a babá, tem um monte de menino. Cara, eu nasci em Brasília, sou de Brasília. O jiu-jitsu, ele me acompanha desde novo, né? Então, desde os 9, 10 anos de idade que eu comecei a treinar jiu-jitsu, pela influência do meu irmão mais velho, Daniel. E, cara, quando eu fiz 17, 18 anos, fui para Maringá, fiz faculdade de Maringá, estudei lá na UEM, né, que é a Universidade Estadual de Maringá, fiz zootecnia, porque minha família, meu pai né, tem fazenda desde muito, muito novo, quando ele chegou a Brasília, né, e aí meus irmãos também foram criados ali nos finais de semana de fazenda, meu irmão mais velho também é zootecnista. Então acabou que eu fui para esse rumo da parte agrária. Meu irmão mais velho teve uma influência muito grande desde então, né? Desde muito novo até essa fase aí de concluir ali a faculdade, porque ele fez mestrado e doutorado na Exalc, em Piracicaba, né? Na mesma área ali da zootecnia, e aí eu fui muito, né? Eu fui muito nessa linha, né? E aí chegou um momento que eu formei. E aí foi o momento de decidir se eu ia seguir essa vida acadêmica ou se eu viria para entrar no mercado de trabalho, né? Decidir pelo agro ou não? E aí acabou que vim para Brasília de volta, e aí foi legal, porque tem um intervalo desses 5 anos na minha vida, que aí eu resolvo ir para Maringá, porque muito também por conta do jiu-jitsu, porque lá tem um Clube Feijão, né, que é da Nova União, que é um cara que hoje é um dos grandes expoentes aí, de grandes campeões, né? Então, tem o Sodrés, os irmãos ali, o Muniz também, então o Eric Muniz, esses caras todos foram formados pelo Feijão, né? E aí acabou que eu decidi ir para Maringá, e aí, cara, entrei num outro universo, assim, de jiu-jitsu, sabe? De mergulhar mesmo e lutar tudo que tinha de campeonato. Eu já lutava antes, mas não lutava do jeito que lutava quando estava em Maringá. E aí eu cheguei de faixa roxa, tinha acabado de ganhar a faixa roxa com 17 para 18 anos e fiquei lá até os meus 24 anos. Então foi uma fase absurda, assim, para essa minha formação mesmo do jiu-jitsu. Voltei de faixa marrom, tinha ganhado... A gente não lutava campeonato da CBJJ, lutava muito campeonato da outra confederação, né, da CBJJE ali, mas tinha acabado de ganhar o brasileiro de faixa marrom, e aí quando eu voltei... E aí, cara, pelo destino mesmo, que antes a gente era Jucão, muito tempo atrás, né, que era TBF em Brasília, e a gente virou... e aí eu tinha muita convergência ali com a galera que era da Gracie Barra na época, porque era do Jucão, né, turma do Jucão. Então o Dandy, Maia, Juliano, essa galera toda, o Rodé, essa turma toda, treinava já comigo antes. E aí quando eu era mais moleque, né, porque era na Dalmo Ribeiro na época, eu treinava lá os sábados lá. E aí quando eu voltei, eu migro da Nova União para a Gracie Barra. E então hoje eu tenho mais de 15 anos com a Gracie Barra, né? E aí, cara, então eu teve essa fase toda do jiu-jitsu, essa formação, aí quando eu volto para Brasília, eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, com meu irmão ainda, porque ele era um diretor de uma empresa aqui de Brasília de agropecuária, e eu era o responsável por uma unidade dele, de uma fábrica de ração na época.
E aí, depois disso, aí começa a minha fase inteira na parte de restaurantes, parte de bar, né? Porque aí eu começo a trabalhar com a parte toda de crio Apreciato, que hoje é esse bar dessas festas todas, né? E por um acaso a R2, ela entra na minha vida porque era a maior empresa de entretenimento de Brasília e a gente porque queria ser um fornecedor da R2, né? E aí a gente consegue isso no momento, acho que em 2019, 2018 ali, e a gente o bar era bastante robusto, né? Então fazia evento o tempo todo em Brasília. Eu lembro que em 2019 a gente fez quase 300 eventos no ano, só com Apreciato. Um por dia. Um mundo de funcionário, um mundo de logística, fábrica de gelo, fábrica de marcenaria, serralheria. Então a gente tinha um 360 ali, a logística própria, estoque nosso também. Então a gente começou a fazer essas boates todas que tinham na época, fazer os grandes eventos, fazer eventos em Goiânia, fazia evento nos Réveillons também do Nordeste. Então movimentou bastante coisa e aí meio que o Rafa ali olha para mim, o Damas, né, da R2 e fala, cara, tava na pandemia, no meio da pandemia, a R2 tinha acabado de fazer um movimento muito grande de acabar com a estrutura toda que tinha, né, tanto no SAAM quanto de time. E aí eles começaram a desenhar uma jornada, tanto que faz um movimento também de trazer investidores naquela época, porque o entretenimento ele foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Então, fez esse movimento todo e aí consegue levantar um capital, que aí entram uns investidores ali com um percentual da empresa e cria tanto o complexo na praia que hoje existe, né, onde é ali, na beira do lago, e também o Mané Mercado. E aí a ideia do Mané era que a gente fosse sócio do Mané, principalmente por toda a parte operacional do mercado. O Apreciado seria, junto com o Flavinho, que é da Playbar, e a R2. E aí, no final, os meninos viram valor de me chamar e de me convidar para dentro do grupo, né? E aí eu migro do Apreciado para R2 e viro sócio da R2. E aí, nesse desenrolar todo, eu sou um diretor de operações até então ali, e depois a gente estrutura melhor toda a parte de governança da empresa e eu viro um diretor executivo do Mané Mercado. Legal. Teu primeiro negócio, então, foi o Apreciato. Cara, na verdade, a gente teve... primeiro, eu venho para Brasília trabalhando na Grossem, depois eu e meu irmão, a gente abre o Salgados do Brasil, que era uma franquia de São Paulo que ele estava envolvido. Da Salgados do Brasil, a gente começa a fazer um monte de evento para governo, principalmente com coffee break, essas coisas. E aí surge a necessidade de englobar um bar também, porque a gente fazia muita coisa. Depois me conecto com a turma, principalmente da Clube Coach. A gente treinava jiu-jitsu lá e fica amigo do Luizinho, do Junão, dos caras que eram donos da Clube Coach na época. E a Clube Coach fazia muito evento, muita festa, né? Então a gente começa a desenvolver algumas labels com eles. E aí, cara, foi muito engraçado porque o bar surgiu de um evento que a gente fez que a gente perdeu dinheiro, todo mundo, e só quem ganhou dinheiro foi o cara do bar, né? Que era o André na época lá da Move Bar. Aí eu falei, porra, eu tenho que entrar para dentro do bar, porque como a gente não tem grana... Aí, se a gente fizer o bar, a gente meio que equilibra a nossa parte se der prejuízo no negócio. Então, o bar apareceu desse jeito. E aí, depois, o bar ele fica muito maior do que a Salgados do Brasil, fica muito maior. E aí, eu trago o Lico, o Coelho, o André Coelho, o Igor Swider, que era do Taioba. Então, a gente monta um grupo ali e começa a fazer muita festa e muito bar. E aí, a gente passa a não fazer só os nossos bares, mas também os bares de outros eventos. E aí, essa empresa começa a crescer. E aí, cara, a gente meio que domina o mercado. O Flavinho fazia muita coisa de estádio, fazia, né, o Playbar, e a gente fazia os eventos mais prêmios da cidade. Então a gente começou a fazer muita coisa, que passou a ser muito conhecido. E aí, nessa desconexão, né, nessa saída minha do Apreciato para migrar para R2, o Apreciato continua crescendo e o Lico e o Igor mas hoje toca. Entendi, o Apreciato continua, mas ele não hoje, é da R2. Não é da R2. Hoje ele é um fornecedor da R2. Entendi. Né? Mas eu saio porque eles atendiam outras produtoras, né? Então não faria muito sentido eu continuar no Apreciato e sendo da R2 e sendo concorrente dos caras que eles forneciam, né? E aí foi isso. Então, aí depois de então, desde 2021 ali, eu tô na R2 e hoje 100% focado na expansão do mercado e ajudando a turma nas decisões, né? Hoje eu tô dentro do conselho com a turma toda e a gente
toca, a gente conversa muito de todos os projetos, né, e acompanha tudo ali, mas hoje meu foco 100% está no mercado. Entendi. A gente tem dois cenários diferentes aqui. O jiu-jitsu a gente tá ouvindo falar muito de jiu-jitsu, principalmente pelos CEOs, né, das empresas. Tá tendo uma mudança, né? Total. Antes o jiu-jitsu era olhado ali, o cara pit boy ali, né? O cara que briga na rua, e hoje a mentalidade antes dos já anos mudou. 2000 era isso, né? Era briga nas praias do Rio de Janeiro e depois São Paulo contra Rio e assim vai, né? Aí depois eu acho que o jiu-jitsu ele começa a tomar uma... Assim, o jiu-jitsu sempre foi visto como a arte marcial, por conta dos Gracies lá, que se testavam contra outras artes, né? Sim. E aí depois ficou mais conhecido ainda quando entra o Royce ali naquela época do UFC e tudo mais, que prova que, cara, né, com toda a expertise do jiu-jitsu brasileiro, conseguia, né, desde do Hélio ali provando isso também, magrinho e batendo nos maiores, e o Royce faz isso, né, nos primeiros UFCs, depois começa todo mundo a entender que tinha que aprender alguma coisa de chão, né, de wrestling, de chão, de tudo mais, da luta agarrada, e aí começa a ficar mais difícil, né, porque aí começa a emparelhar ali, a equilibrar, né, sim, dentro do MMA, né. E, Saulo, você vê que o jiu-jitsu tem impacto na tua vida empresarial? Cara, total, assim, quando no treino eu tô estressado. O jiu-jitsu, ele é terapêutico, né, Rafa? Então, você sabe também, como eu, que a gente fica brincando muito que o Mané, a gente é um mercado vírgula, porque a gente precisa, é uma pausa no nosso dia, né? Quando você entra no Mané, você despluga do seu dia e curte aquela jornada, desde a jornada gastronômica, da jornada da bebida, da jornada da música, do conteúdo, do serviço, e da interação ali de várias unidades e tudo mais. Então, o Mané ele foi muito criado nesse sentido, né? E que tem uma similaridade muito grande com o que é o jiu-jitsu hoje. Quando você entra no tatame, cara, eu acho que é o instinto de sobrevivência que faz a gente desplugar do mundo, né? Então, eu acho que é o negócio mais terapêutico que existe no mundo, porque e é isso que todo mundo está entendendo agora, né? Porque a gente vive numa bolha de rede social, a gente vive numa bolha munido de informação pra caramba. 99% das informações que chegam pra gente são péssimas, né? E a gente se absorve demais esses conteúdos. Muito estresse, muita rotina, muito mais... eu fico vendo meu pai, né? Meu pai não consegue entender o porquê que o mundo é tão rápido desse jeito, porquê que tem tanto movimento, né? E, cara, tá todo mundo vivendo esse mundo da inteligência artificial, esse mundo das redes sociais. E eu acho que quando você está no jiu-jitsu, você consegue voltar um pouco, sabe? Você volta para o mundo analógico, você volta para um ambiente que é todo mundo igual. Pode ser o cara que é o borracheiro com um maior empresário da cidade, que os caras vão ser iguais ali, né? Lógico, existe uma hierarquia da faixa, mas quando entra no tatame, você consegue equilibrar, porque não existe relógio, não existe nada, né? Existe todo mundo de kimono com a faixa e querendo aprender, né? Isso é bem legal, né? Se falar da hierarquia. Todo mundo igual, mas tem a questão da faixa. Eu não consigo engrenar tanto numa academia por esse motivo. A academia não tem graduação, né? Se você for pra academia, você vai lá 1 ano, malha bem, você ficar 1 mês, 2 meses sem ir, acabou. Né? Cara, tu perdeu tudo ali. No jiu-jitsu, claro, você vai passar sufoco se você ficar um tempo sem treinar. Até treinando você passa, né? Mas você continua com a tua graduação, continua com aquela hierarquia, mesmo você voltando um tempo depois, né? Eu acho que o jiu-jitsu, ele me incentiva muito por essa questão de você ter uma meta, né? Eu quero chegar na faixa preta. Aí quando você chega na faixa preta, você já descobre que é outro mundo, né? Aí já vai ter um cenário de novo. Cara, o jiu-jitsu é muito doido porque ele é um esporte individual, mas que ele é coletivo de uma forma absurda, né? A sinergia que você cria. Assim, eu sempre brinco com a turma que hoje, para qualquer lugar que eu for no mundo, vai ter algum amigo que está ou nessa cidade ou próximo dessa cidade. Se eu não conhecer ninguém naquela cidade, se eu perguntar para meia dúzia de pessoas, vão me trazer 2, 3 academias para eu treinar. Pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Então, e é muito engraçado. Eu entrei no G4 agora, no clube lá do G4. Eu vi o treino de vocês. Aí no class lá, que tem encontro da turma, tem um dos esportes é o jiu-jitsu, né? Porra, eu entrei também no G4 muito por conta também. Isso foi impactante também para mim, porque, porra, eu sou jiu-jiteiro a vida toda e, tipo assim, defendo essa bandeira até o fim, né? E aí, quando eu cheguei lá, cara, é absurdo a forma como... Primeiro, né?
quando você chega, a recepção que tem, dependendo da tua faixa. É lógico que faixa preta, um pouco mais graduado, tem mais aderência ainda, mas a partir do momento que você chega, faz um treino e cria conexão, acabou, aquela conexão ela tá feita, né? E o ambiente do jiu-jitsu, ele é absurdo porque, cara, a cultura é muito forte, né? Tipo assim, se chegar um cara ali que não tem a cultura do negócio, que um cara que não é íntegro, um cara que... É lógico, tem um monte de exemplos de academia ruim, mas quando você chega numa academia muito boa, que é a maioria delas, cara, cria-se uma conexão absurda e só fica quem realmente tem caráter, né? Então, essa formação, isso que o jiu-jitsu impõe, o que o esporte impõe do esforço individual, mas da questão coletiva, porque você precisa do outro para se desenvolver, e desse lance, dessa cultura muito forte, ela é absurda. E isso remete muito à nossa vida empresarial. A questão de você estar no desconforto, né? Você está no desconforto no jiu-jitsu, você vai buscar alguma posição que você consiga se confortar, você tenha conforto rápido, porque você não quer ficar passando aperto ali, então você quer se colocar numa posição de conforto. Na vida empresarial, a mesma coisa. Quando você está apertado, você tem que buscar uma evolução ali, uma coisa que vai resolver aquele problema rápido, né? Porque você quer se sentir confortável dentro da situação. Então, tem tantos paralelos, né? Essa questão da resiliência, essa questão de você não desistir, essa questão de você entrar no cenário. A gente fala que o jiu-jitsu é o xadrez humano, né? Do corpo humano. Cara, você tá o tempo inteiro buscando uma solução. E na nossa vida como gestor, o tempo todo a gente está buscando uma solução. E eu acho que o jiu-jitsu ele consegue abrir muito esse campo de visão. E você, a partir do momento que você começa a entender do jiu-jitsu e você entende também desse mundo de gestão, de negócio, você começa a fazer muito paralelo. E eu acho que você se desenvolve mais rápido, sabe? Você está sempre muito propositivo para buscar uma solução rápida. E você sempre é resiliente, né? Então, acho que é a combinação perfeita, assim. E por isso que tem tanto CEO, tem tanto cara bom hoje que está buscando no jiu-jitsu não só uma terapia, mas também a forma de conseguir melhorar, tanto no negócio como na vida. E é muito engraçado porque você entrou você pode ver, todo faixa branca hoje que entra no jiu-jitsu, o cara entende a dificuldade que é. Porque o jiu-jitsu é muito mais difícil que qualquer outra coisa, porque além de ter todo um xadrez, que você tem que ter uma munição de um monte de posição, não só saber posição, mas saber fazer a transição entre uma posição ou outra, e aí quanto mais transições e quanto mais movimento correto você faz, mais você consegue se sentir confortável dentro do negócio. É tão absurdo isso que o cara ele vai querer se alimentar melhor, o cara ele começa a fazer outro esporte para complementar isso, para ele não se machucar. Então, a vida toda do cara melhora. Não tem como não melhorar a vida do cara, né? Só tem coisa boa dentro disso. O cara vai se alimentar bem, vai querer dormir bem, vai querer fazer outro esporte para, né, uma musculação, uma corrida, alguma coisa para melhorar o condicionamento físico dele. E aí, quando ele vê, tudo melhora na vida dele. Então, acho que... E além disso, essa questão da terapia que a gente está falando, que é o cara desconectar do mundo e viver aquele momento ali, né? Quando eu peguei a faixa preta, eu até fiz uma postagem relativa a isso, né? Tipo, como que eu era faixa branca. Eu comecei com 20 anos, tô com 34. Até a faixa preta. Tipo, é absurdo a minha evolução. Né? Eu falo, claro, tem muita coisa envolvida, mas se você for ver, faz muito sentido. Cara, eu até brinco, né? Era faixa branca, com saltinha branca, saltinha branco, 20 anos de idade. Era funcionário em um escritório de contabilidade. Aí eu falo, cara, eu sou faixa preta hoje, sou sócio de um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil. Eu falo, cara, tudo tem a ver, né? Disciplina, dedicação, resiliência. E você vai fazendo esse paralelo, né? Você vai entendendo, né? Então, cara, é muito legal isso, assim. Cara, é difícil eu ver um amigo que hoje seja empresário e não consiga, de fato, conciliar essas duas visões, né? E o cara que aproveita disso Por isso que a Gracie Barra cresceu tanto, que eu acho que a Gracie Barra foi a primeira a entender isso. Porque assim, a Gracie Barra, o Carlinhos lá, ele conseguiu entender esse negócio, ele fez o jiu-jitsu virar um negócio. Ele olhou para o jiu-jitsu e falou assim, cara, precisa de um uniforme, precisa ter uma metodologia. Precisa ter horário. Precisa ter disciplina, mas principalmente a metodologia.
Por quê? Porque antigamente o cara chegava para treinar jiu-jitsu e ele já entrava na turma que tá todo mundo, desde o branco até o faixa preta. A criança não tinha um horário específico para treinar, né? Então, assim, começou a formar toda a metodologia, toda a mecânica de como é a graduação, de como é que você precisa criar a metodologia semanal de desenvolvimento daquela pessoa. Então, roda umas 16 semanas, depois volta de novo, e aí você vai trabalhando todas as posições ali que precisa trabalhar, desde em pé, fazendo guarda, passando guarda, raspando, fazendo finalização de guarda fechada, finalização com guarda passada, enfim. Criou-se toda a metodologia, e aí, cara, as pessoas começam a olhar de uma outra maneira, porque, por exemplo, eu sou pai, e a Rafaela treinava jiu-jitsu. Agora ela falou que a vida dela, ela nasceu para ginástica olímpica, né? Não é mais para o jiu-jitsu. Mas ela treinou jiu-jitsu durante uns 2 anos, dos 4 até os 6. Cara, a segurança que eu tinha por conta da Gracie Barra em colocar minha filha lá é absurda. Então, para o pai isso é muito legal, porque tem toda essa hierarquia, metodologia, tem toda a questão do uniforme, sabe que tem muita regra dentro daquele negócio ali. Os professores são extremamente treinados e disciplinados dentro de todo o projeto, né? Então, isso é muito legal. Diferente de chegar numa academia que não tem estrutura, uma academia que não tem essa metodologia para você explicar para a pessoa que não conhece o jiu-jitsu como que vai desenvolver aquele projeto, né? Então, assim, acho que o Carlinhos conseguiu fazer um negócio e absurdo. Né? Isso foi um ponto importante que você colocou. Tava conversando com os amigos meus, não treinam jiu-jitsu, logicamente, né? Até pelo que eles falaram. Ele falou, cara, eu não coloco minha mulher para treinar jiu-jitsu de forma nenhuma. Eu falei, cara, por quê? Eu incentivo a minha a ir, ela que não tá querendo ir. Mas, velho, se o cara tiver um pensamento ali errado, cara, pode. Vamos colocar. Existe pra caramba. Existe. Mas, velho. E a escolha da escola também é importante. E a escolha da escola é importante. Por que eu coloco? Porque, cara, eu treino com mulher pra caramba. E, tipo, eu nunca pensei algo além do treino ali. Então, eu falo, vem da minha mentalidade. Mas muita galera que tá de fora e vê isso, cara, poxa, eu não vou colocar minha mulher no esporte desse. Mas é porque, de fato, não conhece, né? Isso. Tipo, não consegue entender o que é o jiu-jitsu, né? E assim, cara, só vai entender o jiu-jitsu se realmente treinar jiu-jitsu e viver aquele negócio, né? Porque as pessoas não entendem o tanto de detalhe que tem dentro do jiu-jitsu, né? Então, acho que, assim, quando você está falando de mulher também, por exemplo, hoje tem um monte de turmas femininas. Então, e tem muita mulher que não gosta de treinar com mulher, então gosta de treinar o jiu-jitsu misto ali, né? E, cara, até tá rolando, né, um monte de assunto em relação a isso, a questão de abuso e tudo mais, mas hoje tem que escolher muito bem o professor, escolher o ambiente certo, né, acompanhar o seu filho, sua filha, né, enfim, a partir disso aí o jiu-jitsu só tem coisa boa, sabe? Sim. Saindo dessa parte da turma que não tem o viés correto ali, então por isso que o tempo todo aparece amigo meu querendo indicação, isso é muito legal, né, porque aí você vira uma referência para dizer, então, pô, hoje não é só a Gracie Barra, a Gracie Barra tem, sei lá, tem umas 20 academias em Brasília, mas e tá em todo o bairro, mas não só a Gracie Barra, mas tem outras academias em Brasília que tem gente extremamente competente, assim, ambiente seguro, muito bacana. E a gente tem que estimular as pessoas a conhecerem o jiu-jitsu, porque quem não conhece o jiu-jitsu tem um monte de preconceito, né? Mas depois que o cara começa a entender, a pessoa começa a entender o que é o jiu-jitsu, aí... Não vive sem, mano. Não vive mais sem. Saulo, além da R2, você é sócio de outras empresas também, correto? Hoje a gente tem um grupo que é da família, né? Que é a Corale. Meu sogro faz 27 anos que ele tem a empresa. E aí, em certo momento ali, eu entro para dentro do grupo para ajudar, principalmente na parte de governança. E aí depois, com toda essa aderência de negócio, eu saio e aí depois eu retorno novamente, mas aí assumindo operações nossas, né? Tanto minha quanto da Juliana. Então, hoje a gente tem 4 operações dentro do grupo, né? Hoje a Corale são 9 lojas, 8 lojas na verdade, uma é Brilhanto, né? Que é uma outra bandeira. Mas hoje, dessas 9 lojas, tem 4 lojas que são minhas, de fato, minhas da Juliana, e a Juliana hoje trabalha junto com o pai nas demais lojas. Mas hoje eu estou apartado e sigo nessa expansão dessas unidades aí apartado.
mas são 27 anos. É a maior joalheria hoje regional, né, de Brasília, né, que tem mais quantidade de lojas e, consequentemente, venda. A gente está nos principais shoppings da cidade. A Brilhante é do Brasília Shopping? É, do Brasília Shopping. Lá tem tanto a Brilhante quanto a Coralie. E a gente está em quase todos os shoppings de Brasília, né? E, cara, é bacana, porque está crescendo, tá se consolidando no mercado ainda mais, né? Depois de tanto tempo. Aí eu venho com essa inteligência toda de mercado, tanto na parte de comunicação, de marketing, de gestão, né, nesse cross todo aí de gestão, e a gente vem desenvolvendo bastante o negócio. Tá bem legal. E é tudo comércio ali, né? Só o varejo é um varejo... Mas muda bastante, né? O varejo do Mané mercado porque a e o varejo ela do é um shopping. high ticket, né? Então é uma outra... Tudo é venda no final, mas ela precisa de uma atenção principalmente com o produto, da jornada do cliente, é um pouco diferente. A gente, no Mané, por exemplo, na R2, a gente sempre está de olho na jornada completa do cliente. A gente, hoje, tudo que baliza o que as tomadas de decisões são pelo cliente estar falando, né? Então, quando você vai no Mané, por exemplo, no outro dia você recebe uma pesquisa no WhatsApp para entender como é que foi sua jornada. A partir dali, a gente consegue avaliar a operação que você comeu, avaliar o atendimento dos garçons, a jornada, a gente entende se você é um detrator, se você é um neutro, um promotor, e a partir disso a gente tem um absurdo de ações para corrigir essa rota. Isso é muito legal. Eu falo a parte até do... Lá tem os garçons de rosa, de preto, e tem que é como se fosse o gerente ali daquela praça, né? Teve um dia que eu pedi um prato, foi umas 10 pessoas lá do escritório, almoçar lá, eu pedi um prato, chegou de todo mundo e o meu não chegou. O meu demorando. Só que esse cara, ele chegava toda hora e tentava resolver o problema. O problema estava no restaurante lá, que chegou demanda demais, e ele toda hora chegava. E foi engraçado que ele falou, cara, não se preocupa, que vai demorar, se demorar mais de tanto tempo, você não vai pagar o prato. Eu, não, beleza. Aí, demorou a mais. Só que ele foi tão gentil e tão gente boa, que eu não fiquei com raiva e fiz questão de pagar o prato, porque chegou depois, se fosse o combinado, né? Ele falou, cara, se demorar mais que 10 minutos, você não precisa pagar esse prato. Cara, chegou, paguei, e eu paguei, cara, eu falei, cara, o cara foi muito bom aqui. Beleza, problema sempre vai dar em qualquer tipo de empresa. O cara que falar que vai abrir empresa não vai ter problema, ele não tem empresa. Qual a empresa que eu abro para não ter problema? Não abre. Todas vão ter, e a grande questão é de como a gente resolve esse problema. E esse dia eu falei para todo mundo, eu falei, cara, aula aqui que o cara deu problema, deu tudo errado. Tava com fome, o prato demorando, mas ele atendeu muito bem. E isso me deixou confortável. Cara, a gente, como eu falei, né, a gente tem uma atenção absurda assim na jornada, porque a gente entende que a gente precisa da recorrência desse cliente, né? Então a gente precisa que o Rafa volte várias vezes no Mané, por não ser uma cidade turística, por ser um equipamento extremamente robusto, não só por isso, né? Lógico que as nossas empresas, né? Você vai na praia, você vai na jornada dos nossos shows, todas a gente está sempre de olho nessa jornada e para contemplar de fato que seja uma experiência inesquecível para o nosso cliente. Mas a gente sempre tenta antecipar muito o problema. Porque imagina, se o seu problema não é resolvido naquela hora, cara, você vai fazer uma avaliação ruim, você poderia ser um promotor, começa a ser um detrator. E aí, cara, tem toda a consequência do que vem depois. O gasto de energia é muito maior depois para eu conseguir reverter aí esse cenário, essa má impressão contigo. Então, a gente tenta de toda maneira criar um ambiente que a gente consiga sair com pelo menos 95% dos nossos clientes satisfeitos, sabe? E é lógico que tem muito cliente que ele vai, né, a jornada vai ser quebrada ali, mas talvez esse cara não seja o teu cliente, né? Sim. E quando você pensa no Mané, o Mané Brasília aqui, no último ano, passaram 920 mil pessoas, velho. Tipo assim, 920 mil pessoas é um mundo de gente todos os meses ali. É um fluxo gigantesco, né? Então, é difícil você conseguir resolver todos os problemas. Imagina quando você tem... Agora, a gente bateu o recorde de faturamento lá com o jogo do Corinthians agora, histórico, né? Cara, tinha hora que tinham 4 mil pessoas dentro do mercado. Então, é um absurdo, assim. Não dá nem para se preparar para isso, né? Não, até se preparar, a gente se prepara, mas não, porque, não tem treino, vai ter fila no banheiro, né? O mercado não foi feito isso, foi feito para receber 1.200 pessoas sentadas. Eu falo que não tem como você treinar para isso, né? Cara, como é que eu vou treinar aqui para atender 4 mil pessoas?
Então, assim, tem uns momentos ali que fogem um pouco do nosso ambiente, né? Do controle que a gente tem. Mas é isso, é sempre olhando, sempre de olho no que o cliente está falando e todas as nossas decisões vão ser tomadas a partir disso. Porque aí não tem erro, né, cara? A partir do momento que você está atendendo bem e está corrigindo a rota muito rápido em relação... Tem isso também, né? Tem gente... Primeiro, a gente consegue enxergar todo o dado. Então, eu sei o que você consome, eu sei quantas visitas você vai ao Mané. Eu tenho uma base CRM muito interessante, porque eu consigo fazer... Como eu sei tipificar o teu consumo, eu sei que você gosta de gin, lá na praia eu sei que você gosta de escutar sertanejo, ou você vai no show de axé, eu sei qual o momento de permanência que você fica em média. Então, eu sei suas últimas avaliações, eu sei o seu prato preferido. Então, como a gente tem essa base de informação interna, eu consigo fazer muita campanha segmentada para você. Então, isso faz com que a nossa conversão seja muito alta, diferente do que o mercado atua. Porque, pô, você vai num outro restaurante e o cara não pega nenhum dado seu, ele não sabe nada da sua jornada, né? Então, acaba que ele fica sempre naquela média. A partir do momento que eu consigo te impactar de uma maneira com que você quer ouvir, fica mais fácil e mais tranquilo eu te trazer de volta para essa jornada. Né? E aí, lá dentro, eu vou ter um monte de ação para incentivar teu consumo, para impactar a sua experiência positivamente. Então, a gente trabalha sempre nesse sentido. Isso é bem legal. Eu falo que o Mané também não tem erro, né? A PWA é um escritório nacional, ou seja, toda vez tem pessoas de diferentes estados vindo para o escritório de Brasília. E a gente sempre vai no Mané. E nunca tem erro. Que o pessoal fala, caraca, tem todas essas opções aqui em um único lugar. Cara, que lugar legal. A gente, quando pensou no Mané, como é que a gente pega as personas, né? A gente cria a persona de perfis extremos. Então, vai ter o cara que é executivo, eu vou lá e tento contemplar a jornada do cara que é executivo. Tem o cara que é o marmiteiro, então eu vou lá e tento contemplar a jornada do marmiteiro. E aí, cara, tem, sei lá, 7, 8 personas, 9 personas, e aí eu vou tentando contemplar essas jornadas. Então, o executivo, ele precisa de um estacionamento acessível, ele precisa do Wi-Fi, ele precisa de um lugar que ele se sinta confortável para fazer uma reunião e assim, sabe? O marmiteiro, esse cara, muitas vezes esse cara quer comer rápido, quer comer barato, quer... Então, assim, você vai e tenta contemplar todas essas jornadas. A partir do momento que você consegue contemplar a maioria dessas jornadas, o cliente médio ele vai ser muito bem atendido. Então, a gente sempre olha para isso e tenta colocar dentro da jornada isso. A partir do momento que você vai me dando feedback, vai me municiando de informação, pô, o restaurante X demorou tantos minutos. Aí eu vou lá e crio o KDS, começo a criar a jornada desse cara, começo a entender o porquê que ele vem apanhando, entendo se ele tem muitos itens dentro do cardápio, qual a curva ABC dele, se a qualidade do prato dele está interessante ou não. E aí a gente faz um 360 muito grande também dentro da operação do cara. Porque a partir do momento que você vai no Mané e você não saiu satisfeito por conta de um prato gastronômico lá, pensa que a gente tem 400 pratos. Então, dentro desses perfis que eu estava falando, a ideia de ter muitas operações gastronômicas que tem um mix extremamente variado, que essa riqueza gastronômica, né, da curadoria que a gente tem, é para que a gente consiga atender todas as pessoas. A partir do momento que eu entendo que aquela operação está rateando em algum momento, eu tenho que entrar porque no final do dia é o Mané que está sendo exposto. Você não vai lembrar que foi um restaurante lá de carne X, Y que foi ruim a experiência. Não, minha experiência no Mané não foi legal. Então, cara, é um negócio muito doido, né? Exatamente, eu nem lembro de quem eu pedi. Exatamente. O Mané, eu fico brincando que ele é tipo uma plataforma como o iFood. Você chega lá no ambiente do iFood e você sabe que você quer comer uma pizza ou um hambúrguer, você vai escolher lá, seja pelas avaliações que tem do prato, dos restaurantes, seja pelo tempo de entrega que vai acontecer. Então, assim, o tempo todo você entra dentro daquela jornada e, por um acaso, você vai escolher um restaurante. É a mesma experiência dentro do Mané. O Mané não tem nenhum restaurante. Não, a gente não tem... É porque não é o nosso negócio, né? As operações de bar são nossas, né? Porque esse é de fato o nosso core business. E as operações gastronômicas são dos chefes, né? Porque o que acontece? Eu preciso usufruir bastante do que o chefe tem para entregar.
Então, pô, você pega o Gil Guimarães, dono da Casa Baco, por exemplo. Pô, esse cara é um monstro. Ele é um cara que faz uma puta de uma pizza de Nápoles, já foi várias vezes premiado. Olha o valor que tem isso. Agora imagina se eu botasse uma operação X minha lá, que não tem o valor do chefe, que não tem a história daquele chefe, né? Então, assim, a grande riqueza do Mané é de fato a gastronomia. Quando a gente estava desenvolvendo o projeto do mercado, a gente achou que ia ser 50% a venda de bebida e 50% a venda de comida. Quando abriu na real, é 75-25, sabe? A gastronomia é muito mais rica do que... Não é um bar, né? Ele é um grande restaurante, mas que tem 400 pratos no seu cardápio e de operações completamente distintas. Você tem uma operação argentina, uma operação japonesa, árabe, um italiano. Então, assim, é um ambiente extremamente interessante, né? E democrático, né? Legal, você falou uma questão aí, surgiu até uma pergunta aqui. O brasileiro, né, ele está mudando muito a questão de consumo de álcool. Sim, esse comportamento, esse né? Principalmente comportamento. geração Z, né? Isso. O Mané já sentiu isso no resultado? Não, mas também não atendemos tanto a geração Z. A nossa média ali é de 35 a 55 anos, a maior faixa, né? As duas faixas ali de clientes. Na verdade, assim, nem nos eventos a gente vem sentindo, tá? A gente vem fazendo evento para essa molecada também, mas a gente não sente. É lógico que isso é uma coisa mundial, né? Uma tendência mundial. Tá existindo isso, como tá existindo, a geração Z, ela impacta absurdamente todas as outras gerações, porque hoje teu filho, as suas filhas que mandam em você, né? Sim. Elas que ditam tua regra, onde você vai passar as férias, que restaurante você vai, porque tem brinquedoteca, tipo assim, a sua vida gira em torno da turma, né? Então eles têm muita influência, né? De consumo, principalmente. E aí, cara, o que acontece? A gente a gente sempre está olhando para o mercado mundial, entendendo as novas, né? Entendendo essas tendências do mercado, e é por isso que a gente vem com um novo projeto também, que é o clube. A gente vai abrir um clube social, que é ali do lado do aeroporto, são 120 mil metros quadrados de área. É um clube que vai ter uma piscina de onda de surf, né? A mesma que tem lá no Beyond the Club, todas essas piscinas que estão aparecendo no Brasil de surf. E aí esse clube ele vai ter academia, ele tem diversos esportes ali, principalmente para contraturno das crianças e tudo. Ele é um grande clube social 2.0, assim, sabe? É um negócio muito legal. E aí, dentro disso, é muito envolvido com bem-estar, com wellness, com toda essa ideia que a gente vai abraçar vai entrar em mais um N dentro mais um ABU dentro do nosso negócio, entendeu? Falando nisso, né, tem vários projetos aí, né, Saulo? Você pode passar um pouco pra gente sobre o que a R2 está fazendo? Legal. A gente brinca, né? A gente fala, cara, a R2 ali, os caras são malucos. Se eles falam, cara, vamos colocar uma praia, igual vocês fizeram, né? Vamos colocar uma praia em Brasília, a gente coloca. A gente sempre tem isso, né? Assim, Brasília nunca teve dentro dessa jornada de carnaval no Brasil, né? Então a gente traz o Carnaval do Parque na época. Brasília sempre tinha umas festas muito legais que eram ali em Goiânia, no interior de São Paulo. E a gente falou, cara, vamos fazer uma puta numa festa também, com a cenografia pesada, com experiência, com a jornada incrível, que foi a Surreal. Ou na praia, vem também, porque Brasília, todo mundo fala, pô, Brasília só faltava uma praia, né? Então, a gente vem para trazer uma praia para Brasília. A mesma coisa com o mercado gastronômico, né? Brasília não tinha um mercadão, então, hoje, para você ter noção, quase 40% do público que vai ao Mané é de fora de Brasília. Então, é um ponto turístico da cidade, né? Então, o tempo todo a gente está tentando plugar alguma coisa que, de fato, seja disruptivo, né? E o clube também vai vir nessa vertente, né? Hoje, o que a gente tem? A gente está fazendo o Carnaval do Mané, o parque passou a ser o Carnaval do Mané, e agora a gente entendeu que não fazia sentido ter duas coisas funcionando ao mesmo tempo. A gente fazia um pré-carnaval, que são esses eventos, o ensaio da Anitta, o bloquinho que a gente fez agora com o Natan, com o Léo Foguete. A gente sempre fez um pré-carnaval na praia ali, de 4 semanas mais ou menos, e depois fazia o carnaval dentro do estádio. E aí a gente falou, cara, vamos criar o Verão R2 e vamos trazer tudo para dentro da praia, né, do complexo ali da praia, do parque na praia, e vamos rodar 9 semanas, sei lá, acho que não sei quantas semanas são, mas são 9 eventos, desculpa, dentro desse pré e durante o carnaval.
Então a gente está fazendo isso, tem alguns eventos também de conteúdo infantil também, que é legal. A gente, dia 3 de janeiro agora, a gente colocou 60 mil pessoas com Henrique e Juliano, com a Label Manifesto. A gente está rodando 12 capitais com essa label. Abrimos Brasília, esgotou em poucas horas, 70 mil ingressos, que vai ser dentro do estágio em setembro. A gente abriu Fortaleza, Recife, São Paulo. São Paulo esgotou o primeiro dia em 1 hora, né? Então, assim, os caras são hoje a maior dupla sertaneja e esse projeto é um projeto que a gente vem desenhando há muito tempo para fazer essa parceria com o Henrique e Juliano. E então a gente está com o manifesto nessas capitais, então tem um time dedicado só para tocar a label. A gente fez outras labels, né? Tem algumas criações nossas, como o Único do Jorge Mateus, o Churrasquinho do Menos é Mais. Hoje a R2 tem um corpo criativo que é muito legal e desenvolve muitos produtos para artista. Mas hoje de label que a gente está conduzindo hoje no mercado é o Manifesto. A gente, Verão R2 que eu falei, o Na Praia esse ano vem mais cedo um pouco, né? Por conta da Copa do Mundo. O tema é Brasil desse ano, foi Itália no ano passado. Tem que ser, né? E aí, falando de Brasil, a gente está com a CBF, né? Então, a gente está fazendo todos esses eventos da CBF e um deles agora acontecendo na Sapucaí, que eles têm um camarote da CBF e toda a produção é nossa, dentro do carnaval ali desse camarote da Sapucaí. E, cara, o Mané está em expansão, né? Então, a gente está olhando para outras cidades como Goiânia, Rio de Janeiro, Cuiabá, Campo Grande, tem várias operações aí, Campinas. A gente está estruturando agora, a gente acabou de abrir São Paulo, né? A gente abriu em agosto, a gente abriu a unidade de Águas Claras e agora em dezembro a gente abriu a unidade de São Paulo, que fica ali do lado do Allianz. Tem muita essa sinergia do que a gente tem aqui no Mané Brasília com o Estádio Nacional. Teve jogo e lá vai ter muito mais jogo. Muito mais, não fora a agenda de shows, né? Que é absurda, né? Falo São Paulo, qualquer coisa que você vá para lá é outro número, né? É outro país. E aí a gente está com essa expansão do Mané, então consolidando essas 2 unidades que a gente abriu agora. O Mané acabou de fazer 4 anos, o Mané daqui, então é um negócio novo, né? Relativamente novo. A gente ainda está aprendendo ele, mas vamos fazer a expansão dele todo. Tem um partage ainda, que a gente abre também agora o shopping ali do aeroporto, né? O shopping não vai ter uma praça de alimentação, vai ter só um mercado gastronômico. E vai ser legal porque o Mané tá de frente para a pista de pouso e decolagem do aeroporto, sabe? Então vai ser uma experiência bem bacana também. Só uma perguntinha aqui para não esquecer. Por que a CBF tá trazendo o R2? É para deixar a seleção mais interessante de novo? Cara, é exatamente isso. A ideia é a gente conseguir ajudar a CBF, tanto, né, agora o Bernardo Bessa, ele virou o diretor de marketing da CBF, ele era o CEO da Arena, né, da Arena BRB. A gente tem muita sinergia juntos, né? Então a gente já trabalha juntos há muitos anos e ele plugou a gente com esse desafio de fato trazer uma experiência mais bacana para quem consome os produtos da CBF. E vem ajudando muito ele também em relação às marcas, né? As torcidas organizadas. Então, a ideia ali, o trabalho que o Bessa está fazendo é um trabalho de conseguir trazer de volta essa sensação do brasileiro pelo futebol e pela seleção, né? Sim. Hoje é uma das maiores instituições de maior relevância do mundo, né? Se você pensar, a CBF... Tem que mudar a mentalidade. Empresa pentacampeã, né? O time não está ajudando tanto, né? A gente precisava de um pouco mais aí, mas eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito lá vai surtir um efeito legal e vai ser bacana essa Copa. Isso me lembrou um pouco claro, guardadas as suas devidas proporções, né, e negócios diferentes, né. A questão da CIMED, que trouxe o Toguro, né, para a questão do marketing, estão caindo, matando em cima do Adib, né, por causa disso. Mas, cara, o cara é visionário pra caramba, eu entendi a visão dele, falou, cara... Quem tá conversando mais com todo mundo, né? É porque tá acabando essa aderência do cara técnico demais, né? Terno e gravata. Não, eu digo, do cara expert, né, dona coisa. Hoje em dia, eu até estava lendo uma matéria sobre isso agora, que perde-se a aderência do currículo, de tudo mais, e tá muito mais aderente, o mercado está muito mais aderente à experiência das pessoas, né? E eu acho que
que foi uma jogada interessante, até porque o cara é absurdo, né? O que o cara faz na internet, né? É um influenciador gigante, né? Então, acho que como a empresa está muito robusta, já existe muito corpo técnico para rodar o que precisa e usar da referência desse cara como o CMO, né, do negócio lá faz muito sentido. Para o momento que está a empresa, né? Cara, a empresa já é gigantesca, está uma aderência absurda na internet, criou autoridade, né, tanto do Abid quanto da irmã dele, né? E agora o filho sendo projetado, então o tempo todo criando essa autoridade. Eu acho que a marca vai sendo mais um conteúdo, né? Todo mundo vai criticar agora e quando der certo, todo mundo vai falar, eu sabia que ia dar certo. Igual trazer o Neymar pro Santos, é igual naquela época que o Ronaldo foi pro Corinthians, é sempre as críticas. Sempre vai ter, né? O prego que se destaca toma martelada, né? Exatamente. E isso é bem interessante que você falou, né? O tanto de influenciador que o cara nunca fez curso de nada. E tá ganhando dinheiro pra caramba. E o que ele impacta na internet? O tanto que ele impacta na internet. Sim. É absurdo, né? Eu tava vendo os vídeos dele agora e ele vai sacaneando, né? O Abid, ele vai... E, cara, isso vai gerar tanta história, velho. Né? Tanta visualização, tanta interação. Vai aumentar a venda demais. E, cara, a empresa hoje é muito robusta, né? Então, ela consegue fazer esses movimentos, né? O problema é o cara pequenininho que precisa sobreviver. Eles estão em outro momento. Isso da CBF é muito interessante, porque eu tava pensando nisso esses dias. Eu falo, cara, eu sou vascaíno, eu sofro pra caramba com esse time. Eu falo que eu não vou assistir mais jogo. Aí eu tô lá assistindo Vasco e Madureira. Olhando o Vasco empatar com o Madureira. Aí eu falo, cara, por que eu não tenho mais vontade de assistir o jogo da seleção brasileira? Que, porra, tem só nome de cara bom lá. É isso aí. Tem que vender, né, esse desejo, né? Tem que trazer esse desejo de volta, né, da seleção. E nada melhor do que essa pré-temporada de Copa para isso. Então, o trabalho que está sendo feito, pô, acho que a Volkswagen, né, acabou de fechar com a CBF e tinham, acho que 20 anos que a Volkswagen tinha deixado a CBF. Então, cara, é isso, tipo... Que história que conta e de que forma que consegue trazer esse apreço pela seleção de novo, né? Acho que esse é o trabalho do Bessa aí. E eu tenho certeza que vai dar certo. Saulo, e como é que tu organiza tudo aí nessa tua agenda? De maluco, né? Dorme pouco para ter mais hora. Cara, assim, eu tento equilibrar. É lógico que é difícil, né? Mas eu entendo que essa fase dos filhos pequenos, né? E passa muito rápido isso, né? Você olha para trás, pô, acabei de ter minha filha, tem 7 anos, vai fazer 8 agora. Então, é uma coisa que eu venho me policiando bastante, assim, para conseguir, de fato, estar com eles, né? Principalmente o final de semana ali. E levar na escola, buscar na escola, né? Mesmo ontem eu saí de uma reunião e falei, galera, desculpa, mas vou buscar meus filhos na escola, porque senão você fica imerso até o final ali, né? Então, eu venho me policiando bastante pelas crianças, pela família, né? Pela minha esposa. E, cara, assim, eu tento dividir meu tempo com agendas principais, assim, sabe? Eu tento priorizar os assuntos que eu vou tratar, porque hoje a gente tem um corpo de gente técnica pra caramba em cada área, e eu acho que é muito mais o acordo ali, né, semanal e com cada um deles ali para o que precisa ser feito, do que precisa ser corrigido. Hoje, meu trabalho é mais esse, né? E dentro das joalherias eu tento o máximo, assim, cara, também ser muito inteligente nesse processo todo de gestão ali, sabe? Para que não tenha tanto esforço e sim foco no que dá resultado, né? Então, eu venho melhorando bastante esse processo. Antigamente, eu perdia muito tempo, eu participava de assunto que não tinha necessidade de eu estar envolvido. Então, hoje eu tento ajudar os times, né, os setores, mas muito mais direcionando para a eficiência do negócio do que desperdiçando tempo. Os 80-20 ali. Exatamente. E, Saulo, nesse período, qual foi o momento mais difícil para você? Cara, o período mais difícil... Cara, o que acontece, assim, a gente, eu acho que na nossa vida a gente tem que estar sempre evoluindo, né, ou pelo menos buscando essa evolução, né. Eu acho que o grande pepino, assim, cara, que eu tive agora recentemente, a gente passa o CSC da R2 para um CSC dentro da unidade Mané. Então, eu trouxe uma menina diretora financeira, uma diretora de gestão, um diretor de marketing, de comunicação, um cara de dados e tudo mais, um diretor de operações. Então, eu tento montar esse time, né?
é muito difícil você conseguir trazer gente boa que tenha a mesma cultura né, que tenha... Não é cultura, a cultura é com o tempo, mas as mesmas atitudes, a mesma linha de pensamento e tudo mais, né? A mesma ideologia, porque você vai estar convivendo com essa pessoa o tempo todo ali. E, cara, essa foi um dos grandes desafios, assim, desses últimos tempos, né? Primeiro, expandir o negócio, porque imagina, você trazer uma operação de quase 4.000 metros quadrados, com vários operadores, com marcas envolvidas, com negociações dentro de shopping, né? Porque a gente está alocando mané dentro de shopping. Então, assim, e fora isso, tá tendo que desenvolver essas pessoas, eu acho que foi o maior desafio. E hoje, eu acho que a maior parte do meu tempo é com esse time, né? Então, é o tempo inteiro ali dando caminho e desenvolvendo essa turma. Então, acho que, assim, o desafio mesmo, o maior desafio dos últimos tempos, assim, foi esse processo de transição. Isso desgastou bastante, assim, e a gente ainda está se organizando ainda nesse processo para conseguir encaixar as pessoas certas ali. Então, é extremamente desgastante isso. Leva tempo, leva dedicação e o cara tem que querer muito também, né? A turma tem que querer bastante também, né? Para entrar nessa loucura de negócio expandindo, crescendo. E a R2, cara, o tempo todo é um assunto novo. Então, você tem que estar muito alinhado com toda a comunicação ali, porque o tempo todo a gente está puxando e se incentivando e querendo crescer, né? Quantas pessoas hoje na R2? Cara, só no Mané hoje a gente deve ter umas quase 400 pessoas trabalhando diretamente para o mercado. Na R2, entretenimento, deve ter mais umas 100 pessoas aí envolvidas, né? E fora os terceiros, né? Porque hoje, quando você vai rodar uma praia da vida, você tem quase 50 mil postos de trabalho. Então, tem diversas empresas hoje que fomentam o nosso negócio, né? Então, a gente está num ambiente de mais ou menos aí uma relação de 500 pessoas hoje no time. Legal. E a gente está fazendo o nosso planejamento dos 5 anos, né? Legal. E é onde a gente sempre esbarra e onde a gente gasta mais tempo é quando a gente fala de pessoas. Hoje, a BWA está com mais de 500 pessoas e a gente colocou o nosso planejamento, nossa meta daqui a 5 anos. E se a gente fizer o cálculo da onde a gente vai chegar daqui a 5 anos, pela quantidade de pessoas que a gente tem hoje, cara, é um número absurdo de pessoas. Aí a gente entra. Cara, tá cada vez mais difícil contratar. Fiquei sabendo ontem que no DF não tem mais nenhuma faculdade que tenha o curso de ciências contábeis presencial. Eu falei, sério isso? Eu fiquei abismado. Tu tem que abrir uma, cara. Só o UNB. É Só o UNB. Eu falei, caraca, como é que vai sair essa galera toda de 100%? 100% já sai do home office, né? O cara faz a faculdade online, só quer trabalhar de home office. Fala, cara, isso é um problema que a gente tem que fazer. A gente ainda tem muita questão de investir em tecnologia, cada vez mais. Sim. Né? Isso é ainda mais em processos repetitivos. Isso é um ponto bom pra gente. Mané, com certeza, tá correndo atrás disso, né? Sim, total. Cara, a gente hoje já tem muito trabalho sendo desenvolvido na parte de autosserviço, de como a gente consegue enquadrar essa eficiência, porque no final do dia é eficiência, né? Mas o que a gente sempre, pelo menos eu acredito, é que esse crescimento ele tem que vir também com essa eficiência de time, né? Sim. Então, eu gosto muito de times mais enxutos, né? Mais técnicos, assim, que consiga cascatear o tático operacional muito bem. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo dentro da R2, de governança mesmo, né? De maturidade de governança. A gente é muito bom estrategicamente, mas a partir do momento que a gente precisa levar para o tático, para a média liderança e depois para trazer isso para dentro de operação, a gente ainda tem que melhorar muito. Mas a gente está nesse desenvolvimento, né? E eu acho que a partir do momento que você cresce, vai crescendo, você tem que, de alguma maneira, conseguir otimizar esses fluxos para que você consiga ter o mesmo time ou pouco crescimento de time para almejar esse faturamento maior, sabe? Então, assim, cara, a gente é uma empresa que saiu ali do próximo dos 200 milhões e quer faturar mais de 500 milhões esse ano, né, do ano passado para esse ano. Então, é um crescimento absurdo. Eu não consigo crescer na mesma proporcionalidade de gente, né? Faturamento dividido por time ali, versus time. Mas eu preciso, de alguma maneira, buscar as eficiências. Então, quais são essas alavancas que vão fazer com que eu consiga ter a inteligência artificial ou um processo que eu consiga alavancar o negócio sem
ter tanta demanda de time. Né? Tem algo, então, uma questão que eu achei bem legal do Brasília Shopping, lá do Mania de Churrasco. Eu vi ele abrindo lá, né? E no dia que abriu, tinha 5 pessoas no caixa. Passou 1 mês, 2 meses, não tinha mais ninguém no caixa. E só tinha Os totens, né? Aí eu falei, cara... É genial, né? E, tipo, eles foram aumentando aos poucos, né? Tiram a pessoa do caixa, colocam um totem. Eles colocaram uns 2 no primeiro momento, né? Ali no meio, e tendo um modelo meio híbrido, e depois eles passaram 100%, né? Cara, e hoje funciona. Funciona bem. E, por exemplo, a primeira impressão que eu tive, eu achei ruim. Eu falei, poxa, não tem um caixa aqui. Aí depois se acostuma. Total, a gente é adaptável, né? Hoje não tem mais nenhum caixa. Fica alguém ali, porque se der algum problema, ele resolve. Também não sei como é que eles resolvem a questão do dinheiro. Deve ter alguém lá que eu nunca vi. Nunca nem vi ninguém comprando com dinheiro lá. Mas ninguém mais usa dinheiro, né? Vai acabar o papel, né? Eu acho que é isso aí. A gente vem querendo ser disruptivo nesse negócio, sabe? De colocar agente virtual como garçom, de criar um formato inteligente desse autosserviço, né? E a gente não quer seguir num modelo de tabletzinho na mesa e aquele negócio, não. Então, a gente ainda está evoluindo esse processo, mas a gente entende também que o grande negócio do mercado são as pessoas, né? São a interação, é o garçom descolado, né? A gente tem várias áreas, tem uma área que é mais pessoal mais velho, tem uma área família, tem uma área que é onde ficam os bares ali, tem a música e tudo mais. Então, até a forma como a gente contrata hoje as pessoas é muito focada nas praças, sabe? Então, como é que a gente vai deixar de ter isso no mercado, né? É um desafio, né? Então, dá para diminuir, né? A gente vai nesse formato. No híbrido, depois a gente entende se a gente consegue evoluir, como o Mania de Churrasco fez. Mas é isso. Eu acho que é uma evolução. Eu nunca vi food hall com um serviço em mesa. Todo lugar que eu vou no mundo não existe, né? Então, acho que um dos grandes fatores que fez o Mané ser um grande sucesso é isso, né? O mercado que... Cara, o Mané faturou 60 milhões esse ano, sabe? Tipo assim, ele é só esse mercado de Brasília, né? Do Mané do estádio. Então, assim, atendeu 920 mil pessoas. Então, olha o tamanho desse negócio. Ele é muito robusto, né? Ele tem 15 operações gastronômicas, essa riqueza gastronômica, muitos conteúdos. Agora a gente vai ter... Agora, a gente acabou de ter o jogo, né? Do Palmeiras do Corinthians e Flamengo. Agora a gente começa Restaurant Week e tem bloquinho de carnaval. Quando você for ver a agenda de cronograma nosso, é um absurdo. Tem hamburgada, tem festival de inverno, tem Mané na Brasa, que é o festival de assados. É uma porrada de conteúdo que tem, que é esse nosso DNA de entretenimento que a gente levou para dentro do mercado. Né? Qual foi o maior acerto teu? De negócio? De negócio. Cara... Falou, cara, isso aqui mudou o game aqui. Cara, eu acho que quando eu resolvo fazer essa duplinha aí de R2 mais Coralie, sabe? É extremamente desgastante, tem hora que eu não sei por que eu sou tão maluco de ter 2 negócios que são distintos e que me tomam meu tempo inteiro, né? Tipo, 120% do meu tempo. Me dá uma dor de cabeça absurda, trabalhar com joia, você vê a pancada que o ouro tá dando, né? Você vai ficando maluco, assim. Mas, cara, eu acho que quando eu fiz essa junção da R2 e comecei a expandir a Coralie, o jogo virou aí, né? Porque aí eu consegui, de fato, fazer um negócio, por exemplo, um Prolabore, a gente não faz, a gente faz muito pouco essa questão de distribuição de lucro na Coralie, né? Todo o dinheiro que a gente ganha, a gente está abrindo novas lojas. Mas, a partir do momento que você dá uma alavancada, por exemplo, eu tinha uma loja, fui para a segunda loja, mais do que dobrou o faturamento. Depois vai para a terceira loja, ela te traz mais tranquilidade. Eu não passei tanto aperto como eu passei na segunda para pagar a segunda loja, né? Então, a cada momento que você cresce, você vai tendo mais caixa, você vai tendo mais tranquilidade, você consegue fazer o problema da joalheria é a aquisição da mercadoria, né? A obra em si, você gasta 500, 600 mil reais para implementar uma loja de obra civil e para deixar ela pronta. Mas a mercadoria, você gasta 3, 4, 5 vezes, 6 vezes esse valor, né? Então, a facilidade que hoje eu tenho de conseguir pagar esses fornecedores é muito mais tranquilo do que quando foi da segunda loja, né? Da primeira loja, né?
Então, vai ficando mais confortável o jogo. Por isso que eu estava falando da CIMED, né? Hoje o cara tem muito espaço para ele fazer arriscar desse jeito, né? E eu acho que não é um risco mais para ele, é simples para ele. Se não der certo, amanhã ele desencaixa e traz o melhor CMO do Brasil, sabe? Do mundo, né? Se ele precisar. Então, acho que essa tranquilidade de caixa, né? Por isso que todo mundo fala que caixa é rei, né? Porque é isso, no final do dia, vai te deixando mais confortável e vai criando também mais chance para você errar. O problema é quando você não tem nada e você erra, aí você fica sem nada. Mas depois que você tem alguma coisa e começa a arriscar um pouco mais, você tem a tranquilidade de arriscar ou não. Então, acho que o dinheiro traz essa facilidade, né? Essa visão. Você vai ficando cada vez mais maduro, você vai entendendo o jogo, você vai tendo mais estratégia e você já tem um índice menor de erro, né? Mas você, lógico, vai mediando também, né? Não vai dando tiro vai dando tiro curto que é mais fácil de errar para corrigir depois, né? Mas eu acho que foi nessa transição de assumir R2 ali junto com essa expansão das joalherias. Aí ela me projetou melhor para ter mais tranquilidade de Prolabore. Então, hoje eu tenho vários Prolabores, porque eu tiro um percentual de cada loja e da R2. Então, acho que foi esse movimento Você aí que me fez. Você dividiu as cestas ali, né? Eu dividi e consegui criar receita. Eu acho que no final do dia, várias receitas, né? Eu acho que o segredo está nisso. O problema é quando você tem só um negócio. Aí você depende só daquele negócio. Quando você tem diversos negócios, você consegue, de fato, ir criando diversas linhas de receita. E aí, depois disso, né, outro dia eu estava escutando também, hoje dentro do mercado financeiro, tem um monte de gente que fala que fica rica dentro do mercado financeiro. Pô, não, primeiro o cara está no varejo, está construindo, ele vai lá e aloca o recurso dele em imóvel, ele vai lá e compra carteira, faz uma carteira legal na bolsa e tudo mais. Então, esse complemento de receitas ali é o que faz o cara crescer de fato, né? Lógico, o cara pode ter um negócio só e acertar na veia, mas isso é 1%, é 0,001%. Mas a partir do momento que você começa a criar várias linhas de receita e daqui a pouco vai comprando imóveis, vai conseguindo adquirir outras coisas, outros negócios, aí eu acho que a coisa começa a tomar corpo. A gente tem cliente aí que tem 100 lojas de varejo. Um cliente fala, cara, se ele tirar o Prolabore de R$1.000 por mês de cada loja, isso aí. ele tem um Prolabore legal. É isso. Mas o cara com 100 lojas, ele tem muita dor de cabeça. Ele merece esse Prolabore, porque é puxado. 100 lojas, fora outros negócios, posto de isso. gasolina, etc. Todo dia ele tá com um negócio de novo. Legal. E é isso que eu tô te falando, cara. Então você tá pensando em R$1.000 de Prolabore de cada loja, mas imagina a retirada que ele tem de cada loja para fazer novos negócios, né? Sim. Você pega, um case legal é o Coco Bambu, né? O Coco Bambu tem ano que os caras abrem mais de 20 lojas no ano. Só que quando você vai ver a receita do que o cara tem acumulado, os caras estão faturando 2 bi já, né? Com 80 operações. Então, tipo assim, hoje o que é o resultado de um cara desse, né? Faturando 2 bi no ano. Então, imagina o tanto de restaurante que ele consegue abrir com o próprio giro de caixa deles mesmos, né? Então, assim, não precisa se alavancar mais. Sim. Entra numa zona de conforto, né? Então, acho que eu estou buscando cada vez mais essa zona de conforto aí para fazer novos negócios. Quando a gente fala R$1.000 de cada loja, às vezes pode ser muito, às vezes pode ser pouco. Depende muito. Porque, beleza, eu posso ter uma loja que está me dando um lucro absurdo, eu posso ter uma loja que está me dando prejuízo, que está tirando das outras, né? Então, é essa linha que a gente tem que estar acompanhando. Mas é isso, cara com 100 lojas, ele tem o limite dele ali, lógico que tem uma sazonalidade. Desde 92 aí no mercado. Mas esse cara, ele tem um poder grande, né, de decidir o que ele vai fazer. Então, para o cara fechar 3 lojas e abrir mais 5 lojas, é um movimento que pode ser, eu digo assim, não desgasta né, o caixa dele, ele vai conseguir tomar bem essa decisão. Então, eu acho que é o volume, cara. Tem que escalar. Também, ele já entrou no nível, aquele empreendedor que, cara, ele não precisa mais, definitivamente. Ele não precisa abrir mais loja. Ele não precisa ter outros novos negócios. Mas é o jogo, mas toda vez que, cara, tá muito tranquilo aqui, deixa eu arrumar algum problema ali, começar de novo, né? A gente nasceu para isso, para resolver pepino. Se não tiver pepino, não vive. Se não tiver problema, não tem trabalho, né? A gente tá para resolver problema. Mas é isso, aí tu arruma pepino pra caramba, treina jiu-jitsu, arruma outros pepinos, treina mais jiu-jitsu. Eu, quando tô muito estressado, eu dou uma intensificada. Aí eu caio para dentro e fico treinando igual maluco. Aí depois dá uma aliviada. Teve uma pessoa que me perguntou, tipo, cara, por que tu gosta de treinar e tal? Eu falei, velho, a gente vive no momento que a gente tá trabalhando quase 24 horas por dia. Se eu estiver olhando depois que
o trabalho está no celular, acabou. Isso a pior merda que tem é isso, né? Porque se eu olhar o meu celular, eu tô trabalhando. Eu falo, e hoje aconteceu um movimento, eu falo na minha vida, meus amigos, vamos colocar 98%, foi amigo que eu consegui através do trabalho. Legal. Ou é cliente, ou é sócio. Eu não falo quase ninguém sem ser essa galera. Almoço de domingo na casa da minha família é só joalheria, né? Então, os almoços da semana são todos do Mané, falando de negócio. Então, assim, cara, você não desprende, né? O jiu-jitsu é a hora que você desprende, que não vai ter interesse, né? Que é hoje o que rola muito, né? Cara, tipo, eu vou conversar com esse cara porque ele vai abrir alguma porta pra mim, né? Eu vou nesse almoço por tal e tal motivo. Não é só, cara, eu vou almoçar, vou lá pra falar besteira. Que é igual o jiu-jitsu. Às vezes a gente demora mais tempo na resenha do que no treino. Ali, né? É verdade. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Cara, você desestressa muito ali e sai pra tomar uma cerveja depois do treino. E tem umas coisas muito doidas assim, porque, por exemplo, eu viajo, você não consegue desconectar. E eu já tenho muitos anos já que eu não consigo me desconectar. Sim. Então, tipo assim, eu posso passar 10 dias, já fico agoniado, já fico doido já, porque preciso voltar, porque senão já vai acumular coisa pra caramba, quando eu voltar vai ser pior, mas não consegue desconectar. Então, assim, é a nossa vida, né, cara? A empresa passa a ser a nossa vida, os assuntos vão estar sempre atrelados à empresa. Tudo é urgente. Tudo você vai estar sempre pensando no melhor pro teu negócio, né? Então, eu fico brincando, mas os almoços de família no domingo é só falando de funcionário X, Y, do que precisa fazer, do que está acontecendo, quais são as soluções. Então, assim, o tempo todo a gente está imerso nisso, né? E aí tem que, de fato, ter descomprimir, né? De conseguir treinar e desplugar ali. E também fazer um exercício de conseguir aproveitar os momentos importantes, assim, sabe? Então, por exemplo, eu fico tentando não mexer em celular quando eu tô com meus filhos, por exemplo. Só que quando você chega às 7 ou 8 horas da noite em casa, você ainda tá pilhado de tudo que você fez no dia inteiro. Então, você não consegue desprender naquele momento. Então, tem que ficar se policiando ali para falar, velho, chega, né? Tipo, amanhã começa um novo dia e vamos embora. Mas é isso. Isso foi interessante. Esses dias eu deixei o celular no carro para fazer isso. Aí eu até comentei com a minha esposa, eu falei, cara, chegou um monte de mensagem, tipo, 7 horas da noite, que se eu tivesse visto, eu teria tentado resolver naquele horário. Consegui resolver tudo hoje. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer também, os próximos 5 anos aí da R2 e do Saulo, como que você se vê? Cara, a gente vai continuar expandindo nosso negócio, né, cara? Principalmente olhando para o Mané ali, a gente quer chegar em pelo menos 10, 20 operações desse negócio nos próximos anos aí. A ideia é que a gente consiga abrir 2 mercados por ano nos próximos, né? Então, são 10 mercados, além dos 3 mercados que a gente tem. Então, é mais ou menos chegar nesse número de 10 mercados aí, 10 a 15 mercados. Conseguir consolidar esse negócio bem, porque ele é uma pancada, ele é muito robusto, ele é um negócio bem interessante. Interessante para as marcas, por exemplo, esse Mané Brasília é o maior PDV de Heineken do Brasil, é o maior ponto de venda de Heineken do Brasil. A gente hoje, como R2, é uma das maiores plataformas de on-trade de Heineken, que entrega a bebida gelada na mão do cliente, né? Então, imagina a gente potencializar isso para uma marca, né? Olha a aderência que tem para isso, para a marca. Fora isso, a quantidade de emprego que gera, né? A parte de propósito nossa, que é fazer do mundo um lugar mais divertido, esse é um mantra nosso, né? Então, criar essa diversão com todas esses pontos de interação que a gente tem físicos, né? Então, a gente quer fazer coisas sempre presenciais e sair dessa ideia, tanto que a gente faz 20 anos esse ano e R2, ela deixa de ser Raf Rick, vira Rede Real, que é desplugar um pouco dessa... Isso é legal, né? A história real e a história bonita agora do nome. É a Rede Real, que é viver o presente, é viver o momento e tudo mais, e que vai muito em sinergia com o que a gente está falando aqui. E é isso, com as joalherias também. A joalheria é muito tradicional, né, cara? Então, assim, é um negócio que ele tem que ser... Cada vez mais a gente vai continuar abrindo lojas, mas cada vez mais assertivo, entender se a gente sai de Brasília ou não com esse negócio. O Mané, a gente já está com esse plano de expansão nacional, né? E a gente tem outro projeto também, que é em Japaratinga,
que é da Rota Dui, não sei se você já ouviu falar, que ele vai ali de Japaratinga até Muro Alto. São 100 quilômetros da rota ali, né? Então a gente é sócio lá desse projeto. E a ideia também é levar a parte de entretenimento para dentro da rota. Então são diversos resorts que tem dentro dessa extensão desses 100 quilômetros lá. Então a gente tem um projeto grande também para o Nordeste para a gente explorar lá. Tanto Recife quanto Alagoas ali, Pernambuco. A gente tem muita coisa para fazer. Um show de bola. Até lembrei você falou de Heineken, a gente falou a questão a galera tá correndo pra caramba e tal. Tem um cliente nosso, que é o Thiago, do Grupo Essência, ele tem um grupo de boticários, né? Ele começou a fazer a corrida do pai dele, a corrida do seu... Esqueci o nome do pai dele agora. Que sai lá do Parkway e vai pro aeroporto. Aí, só que quando chega no aeroporto, aonde que é o ponto de chegada deles? Bar da Heineken. Cara, aí... Living Heineken. Começou com 6 pessoas fazendo essa corrida. Esse ano deu 70 pessoas. Legal. Tipo... Mas você sabe que Heineken vem vendendo Heineken Zero de uma forma absurda também, né? Então acho que... Coca Zero, vai mudando, né? Vai mudando, o mercado se adapta. É isso, exatamente. É igual o mercado se adaptando agora pra galera do Monjaro, né? Tá todo mundo ficando magro, comendo menos. É isso aí. Mas eu acho que tudo é fase. Eu acho que tudo é cíclico, né? Daqui a pouco... É igual você vê, né? O Apple Watch. Hoje está todo mundo voltando para o relógio. A gente cresceu, acho que 60% da venda de relógio de um ano para o outro. Cara, de voltar o relógio né, de pulso aí, sem ser esse smartwatch. Mas isso é o poder da mídia digital. Também, Cara... Mas é isso que a gente está falando, né? Pra você ver, hoje... Tem um monte de gente que está com aversão de ficar em rede social, por exemplo. Então, acho que isso cansa em certo momento. E aí, pô, eu mesmo não estou usando mais porque é o tempo inteiro você olhando para saber, puxando para entender se tem uma mensagem ou não. Isso cansa mais ainda uma rotina que já é puxada. Então, acho que, enfim... Mas o Apple Watch, por exemplo, todo influenciador usava. Aí todo mundo queria usar. Aí começou os influenciadores... Thales puxando muito isso, questão de relógio. Questão de relógio marca data, uma data comemorativa, né, cara? Aniversário, minha primeira distribuição de lucro. E ele começou a incentivar muito isso, falar muito disso. Aí agora tem um monte de influenciador de relógio. Aí, cara, estão falando sobre isso. Aí agora estão voltando a falar sobre Apple Watch e sobre o Garmin. O Garmin. Mas é relógio para fazer esporte. Vai virar isso. Só que a galera volta a falar, entendeu? Aí começa... Aí a galera agora tem as pulseiras, né? De monitoramento. Anelzinho de monitoramento. A gente fala, tem que estar todo mundo igual, né? Falou, o único que nunca parou de ser moda é o terno, né? É isso aí. Saulo... Até o cigarro caiu no desuso, né, irmão? Então... Cara, a gente fala que é o mercado, né? Às vezes a gente tem que estar por dentro de tudo, se adaptando. E, Saulo, quem é o teu maior mentor hoje? Meu maior mentor? Cara, eu tenho... Meu sogro é um cara importante na minha vida, porque foi um cara que depois que eu entendi ali ele, com a Corale, né, eu vi que ele é um cara... Estudou administração, era um cara que ele era auditor do Banco do Brasil, larga tudo, tenta investir num negócio de bebida na época, que era um representante de uma marca grande, que se quebra todo aos 38 anos, depois ele vem para a joalheria e vira um negócio grande, sabe? Lógico, né, nas devidas proporções ali do que eles conseguiram fazer, mas um negócio bem interessante, assim, que trouxe um conforto absurdo para a família, né? Então, ele é um dos caras que eu olho bem, assim, que foi importante numa fase de entender que a empresa precisa ser enxuta, que os processos precisam ser bem definidos, que a cultura é o que manda, essa questão da cultura mais soft, de humanizada, sabe? Eu acho que ele me trouxe muito isso na minha vida, sabe? E me ajudou bastante nessas transições. Então, acho que foi um cara que... E, cara, um cara que eu gosto muito dos meus sócios, sabe? O Rafa, o Rick, o Sartório, o Eduardo... Tem Gustavo, tem o Thiago, essa turma toda de liderança, Luiz, essa Carol, essa galera toda de liderança da R2 é absurda, assim, sabe? Cada um dentro da sua janelinha ali, mas de uma forma absurda de fazer o negócio virar. Tanto
que a gente vai crescer tanto dessa forma por conta né, da estratégia desse time, né? Mas o Rafa, com certeza, é um dos caras mais resilientes que eu conheço, assim, sabe? Ele é um cara que ele se cobra o tempo inteiro, ele se coloca em situações difíceis o tempo todo e o cara só pensa em crescer, velho. E, tipo assim, é um crescimento que é cara, uma ambição, assim, absurda, assim, me puxa muito, sabe? Então, acho que é isso aí, essa turma toda da R2, mas trazendo o Rafa como o principal ali da turma que faz o negócio acontecer. Se você pensar na capacidade que o Sartório tem de comercial, de conversar de se relacionar, de ser adorado por todo mundo, principalmente das grandes empresas, você pegar o Zóio, né, o Eduardo, que é o cara que olha para a sustentabilidade ESG, hoje com certeza é um dos caras mais preparados no Brasil para falar disso. O Rick, com toda a capacidade criativa que ele tem, de olhar para frente e ver o negócio. Então, assim, é absurdo esse time, sabe? Essa galera boa. É muito boa. Então, são as minhas referências aí. E é engraçado que você vai amadurecendo, né? E você vai combinando lógico, eu tenho meus amigos que nasceram, que foram criados comigo, né? E tem uns amigos que ficam no meio do caminho, né? Que são os caras que não estão muito alinhados dentro desse propósito, né? Então, acho que esse amadurecimento é legal porque ao entrar na R2, eu criei um novo outro grupo, né? Eu tinha um grupo do jiu-jitsu, tem um grupo dos meus amigos que cresceram comigo, e aí criei esse novo grupo. Então, foi surreal, assim, o tanto que impulsiona e o tanto que faz a gente crescer, sabe? Poxa, demais. A pergunta que eu sempre escuto como eu te falei, né? Teve essa compra da BWA, do escritório. Legal. E o pessoal quer muito saber do financeiro. Cara, eu não vou ser hipócrita de falar que dinheiro não importa. Importa pra caramba e é por isso que a gente tá ralando pra caramba por causa disso, né? Também. Dinheiro importa, mas eu sempre coloco, cara, o que eu aprendi estando próximo do André, que você conheceu. Legal. Cara, é absurdo. Tipo, eu pagaria pra trabalhar com ele. Legal. Né? Tem a parte ali que, poxa, foi legal, a parte financeira legal, ok. Mas a parte de, poxa, tá do lado do cara, você conheceu ele. Ele começou do zero também, então um escritório gigante agora. Então, essa parte faz total diferença de tu estar do lado de gente boa. Isso. Que eu achava que eu achava que eu era gente boa eu achava que eu era bom pra caramba, e quando tu encontra um cara desse, tu fala, caralho, eu tenho que melhorar muito. É isso aí. E é outro ponto que a gente tava até brincando esses dias, né? Tem muita gente que fala, cara, não queria a vida do Saulo. O cara trabalha demais e tal, rala demais. Falei, irmão, calma. Não é que você não queria a vida do Saulo. Você não tem capacidade de fazer o que o Saulo faz, velho. São coisas diferentes. Porque, na verdade, um nasceu para ser médico, né? Para atender o povo. O outro nasceu para ser contador. Eu nunca seria contador. Então, assim, são os perfis, né, cara? Isso, mas isso. E aí é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar a sinergia de quem tá no mesmo bolo que você, né? E aí, o cara que te leva pra frente, né? Pô, minha mulher, meu irmão, se não fosse minha mulher, eu não estaria aqui hoje. Porque me bota pra frente toda hora, né? Então, o tempo todo, ela organiza toda a casa para que eu esteja tranquilo para fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, é a minha parceira pra caralho dentro das joalherias, dentro do negócio. Então, pô, já ser sócio da sua mulher é uma coisa que, se você falar para um monte de gente, vai falar, meu irmão, tá doido. É difícil. Minha mulher sabe tudo hoje da minha vida. Tipo, a gente compartilha tudo que é resultado, tudo que é número. Então, assim, velho, tem zero esse... A gente hoje tem conta em conjunto e acabou. E o dinheiro... O que eu acho que é legal do dinheiro? O dinheiro, ele traz o conforto e essa liberdade, sacou? Daqui a pouco, de você quiser passar férias em, sei lá, fora do Brasil, eu vou fazer isso, né? Tipo assim, você não precisa tanto hoje de ficar pensando, de ficar se organizando para fazer uma viagem, ou para comprar um telefone novo, ou para, sabe? Eu acho que o dinheiro, ele traz essa liberdade. Mas o legal de tudo isso, assim, para mim sempre foi o que me dá tesão de fato, é construir coisas novas. De abrir um novo mercado, de lançar uma nova praia, sabe, tipo, de ver o projeto nascer e você conseguir desenvolver ele. A gente sempre fala na R2 que a gente só toca o que a gente cria. E a gente só cria para a gente produzir agora, para a gente operar. Então, tudo nessa... É isso que faz o nosso propósito, sabe? É isso que faz a gente acordar cedo e ter motivação pra caramba. Então, o tempo inteiro a gente está se motivando.
né? O tempo todo, por isso que a gente está o tempo todo com novas verticais, o tempo todo com novos produtos, porque isso é o que faz a gente viver, entendeu? Então, eu ficava zoando, brincando que eu queria me aposentar nos 40 anos, né? Tô com 39, então só tinha esse ano, né? E, meu irmão, você não consegue viver sem essa loucura, entendeu? Porque é isso que dá energia, né? Sim. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, a tua energia é fazer esse projeto, esse projeto de 5 anos para frente, entender, porra, a cada ano eu preciso fazer isso para chegar lá no meu objetivo, né? E é isso que vai te dar motivação, né? Então, acho que é difícil. Eu não consigo me ver sem ser um empreendedor, tipo assim, sem ser um empresário. Não tem como, cara. Tipo assim, eu não nasci, eu não fui criado para estar dentro do escritório trabalhando todos os dias. Hoje eu tenho escritório dentro do Mané, tenho escritório dentro da R2, tenho escritório em cada loja minha, tenho escritório dentro de casa, porque cada hora eu estou em um lugar. E para mim, essa dinâmica é que funciona, sacou? Então é perfil. Te deixa feliz, né? É isso. Já me peguei voltando de... Cara, qual foi o lugar do Goiás lá que eu fui longe pra caramba de carro? Só tem como ir de carro. Cara, eu tava cansado pra caramba e eu pensei assim, cara, eu tô cansado, mas se alguém me ligasse pra fechar o contrato em Lusiânia, que era do outro lado, eu iria. Eu iria, eu tô cansado pra caramba. Tu é vendedor, tu gosta de prospectar, você gosta O teu desafio é fechar um contrato, né? Uhum. O meu desafio é abrir um novo negócio. Eu tava... tipo assim, eu lembrei agora. E ver o negócio e ser um negócio saudável, né? Porque, velho, a pior coisa que tem também é você ter um negócio que você tá batendo e o negócio não caminha para frente. A gente fala a diferença de resiliência e teimosia. Né? É a linha tênue, né? Da resiliência. Eu tenho essa frase aí. Da resiliência e da estupidez, né? Até quando eu tô sendo resiliente, até quando eu tô sendo estúpido. Eu já tô sendo estúpido, né? Então... Essa é uma boa avaliação para fazer, para saber que momento que você está. Porque daqui a pouco você tem que ser um pouquinho mais resiliente para dar certo, ou talvez você está fazendo merda há muito tempo. Merda e precisa queimar esse cartucho aí e ir embora, né? Eu lembrei agora, eu estava vindo de Posse Goiás. Posse, boa. Aí tinha fechado alguns clientes lá, vim de carro cansado e bateu isso. Falei, cara, eu tô cansado, mas se tivesse cliente em Lusiana, agora eu passava mais direto. Exato aí. Show de bola. Saulo, e terminando aqui, cara, podcast bom pra caramba. Só mais uma pergunta. E o dia que dá tudo errado? Cara, foi aquele dia merda, assim, um monte de problema. Tem vários dias que são assim. O pneu furou. Cara, pra quem tu liga? Cara, deixa eu te falar um negócio, velho. No dia que tá muito ruim, irmão, eu prefiro abandonar tudo e mudar totalmente a vertente do dia, sabe? Porque aí eu vou treinar jiu-jitsu, aí eu vou dar uma descansada. Assim, isso acontece, lógico, né? O tempo todo eu tenho problema. O tempo todo, né? Não tem como você não ter problema com 400 funcionários diretamente contigo, mais uns 70 da Corale, mais, sabe, tipo assim, quase 500 pessoas que te olham. E assim, cara, eu me sinto mal quando eu não tô atuando, seja no escritório, até no final de semana e tudo mais, meu time está trabalhando, entendeu? Então, eu acho que esse dia que dá tudo errado, que está muito ruim, eu meio que aparto ele. Mas isso acontece muito pouco, porque todo dia já tem um escopo daquele dia. Eu sempre tento me organizar ali, seja no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã, para o que eu vou fazer na semana, quais são os objetivos daquela semana, quem são as pessoas que eu preciso plugar naquela semana. Então, assim, eu sou muito organizado, sabe? Então, dificilmente alguma coisa sai desse escopo, sabe? E cara, a gente, como a gente é criado em evento, o evento você tem 8 horas para fazer aquele negócio virar. Então, o problema que você tem que resolver muito rápido, né? Tem que ser a toque de caixa. E tem que ser a melhor solução possível. Então, eu fui criado assim. Então, eu acho que hoje não é todo problema que me tira, não é qualquer problema que me tira do centro, não, sabe? Para ser um dia ruim, tem que ser tudo muito complexo, sabe? Mas é isso, cara. Assim, eu tento também me fazer o antes ali, né? Eu sempre vou malhar cedo, então, tipo, eu vou pra academia todos os dias, de segunda a segunda. Já muda muito o dia, porque quando eu durmo tarde e acordo cansado, a academia já vai me revigorar, sabe? Eu já vou entrar num outro estado ali. Tento deixar sempre umas pautas mais tranquilas para amanhã.
Nunca boto pauta muito intensa. Sempre quando é muito intenso, jogo pra tarde, porque eu sei que vai ser um tirozinho pra acabar o dia e ir embora, sabe, pra casa. E o que faz, cara, dá uma... Além do jiu-jitsu, né, que a gente falou tanto aqui, mas são a molecada. É tu chegar em Bom, casa né? e ter um moleque te abraçando lá, e aí você entende realmente... Eu fico sacaneando o Rafael, né, o Rafa Damas, porque ele não tem filho ainda. E ele sempre foi muito resistente, né? Ele vai ter filho, mas ele sempre foi muito resistente. Eu falei, bicho, o dia que você entender que quando você dá um abraço muda tudo, muda você entende para que a vida funciona, sacou? Para que você veio para essa vida, aí você vai entender o que é o significado da vida. Então, depois que eu virei pai, eu parei de me estressar tanto, assim, eu era muito mais nervoso, era muito mais... Cara, zero, assim, sabe? Tipo assim, um negócio é só mais um negócio, sabe? Tipo assim, não é porque, não tem por que acabar tua paz, tua tranquilidade, né? Mas eu acho que tem muito tempo para você chegar nessa maturidade aí. Eu ainda estou no caminho. Você vai ver, cara, o grande legado da tua vida são teus filhos e tua família. No final de tudo, se você perdeu 10 contratos, se o negócio está dando completamente errado, cara, o caminho vai se resolver. Você tem que ganhar tempo para isso também. Sim. Então, às vezes, quando eu falo que eu largo de lado, é porque eu preciso de um pouco mais de tempo. E o ruim também, cara, amigo meu me deu um livro que é O Pensamento Eficaz, que eu tô lendo. É muito engraçado porque, tipo assim, a gente é primitivo, né? A gente tem a memória primitiva. Então, às vezes você fica agindo muito no calor do momento ali, você se desgasta pra cacete. É tipo um Big Brother na vida, que você vai ali, discute pra caramba, se desgasta e daqui a pouco você começa a chorar, você começa a falar, caralho, pra que eu fiz isso? Então, assim, eu venho tentando me policiar pra caramba, muito mesmo, assim, no sentido de tomar as melhores decisões, tomar as melhores escolhas, sabe? Então eu tô nessa fase de vida aí. Também tô lendo sobre o estoicismo, fala muito sobre isso, né? Até a Exatamente. brevidade da vida, cara. Faz diferença tu viver 4 anos e viver uma eternidade. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Boa. Cara, muito obrigado, Saulo. Cara, eu acho que ainda começou a marcar depois que a gente começou, né? 1h30 de podcast. Dá até pra gente gravar mais. Vamos gravar um lá na R2. Vamos lá, porra. Lógico. Aí. Tá em casa. Então... Obrigado, Rafa, pelo convite. Cara, eu que agradeço pela aula, né? Valeu demais. Sempre que a gente puder bater mais papo, seja no jiu-jitsu ou vambora, tomando uma Heineken. Conta comigo. A gente tá aí, só agradecer mesmo. E, cara, o podcast é isso, né? A gente conversa muito mais sobre a pessoa física, sobre o CPF, a gente acaba tendo vários insights. Legal. Diferentes do que a gente escuta de os mentores ali do Instagram, etc. Os coaches. Os coaches. É de quem tá vivendo, né? É isso aí. Quem tá vivendo, quem tá na jornada aí todo dia, quem tem família, quem tem que se preocupar com família, é sempre aquele... É difícil tu buscar equilibrar. Né? É quase... É difícil. Acho que nem existe essa palavra inequilibrável. Mas, cara, no final do dia, tem que ser os acordos, né, cara? Então, eu tenho um acordo muito bem definido com a minha mulher, sabe? Eu acho que são os acordos que fazem esse desequilíbrio ser mais saudável. O problema é quando você quer equilibrar uma coisa sem acordo e você precisa do desequilíbrio. Você só vai crescer com desequilíbrio. Sim, dificilmente você vai ter uma vida regradinha e achar que vai dar tudo certo, né? Foi um dos livros que mais me deixou tranquilo quanto a isso. Foi A Única Coisa. Legal. Né? Cara, é isso. Tipo, tu não vai ter não tem o equilíbrio 100%. Não tem como. Tem como. São fases, né? São fases. Mas você tem que saber aproveitar cada fase ali. Por exemplo, eu tô tentando fazer muito isso final de semana, cara. Final de semana eu tô tentando desligar. Da Júlia e da Laura, da Thaís, da Isadora. Só mulher lá em casa. É isso aí. Então... Perfeito, é isso. Então, é muito sobre isso, Saulo. É engraçado, cara. Tem um amigo meu que é mais velho e os filhos já estão grandes já. E o bicho fica, toda vez que ele me encontra, ele fala assim, ó, não perca o tempo que você tem com as suas crianças, não perca o tempo que você tem com as suas crianças. E, tipo assim, o tempo inteiro, toda vez que ele me vê, ele fala isso. Porque ele falou, cara, eu na minha época que eu tive as crianças, eu trabalhava tanto. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava para casa às 10 horas da noite, não via as crianças, final de semana estava viajando, estava operando, não sei o quê. Então, assim, e passou.
né? E perdeu aquela fase, né? E a fasezinha do perrengue é tão boa, porque tem a fase primeiro que é o bebezinho, depois tem a fase que... agora meus filhos estão com 4 anos, né? Meu irmão, é uma conversa, mesmo conversa o dia inteiro, e é um monte de pergunta, e é doido na gente, e é abraçando e beijando o tempo inteiro. Daqui a pouco, cara, vai virar um pré-adolescente, adolescente que quer saber pouco de você, que acha que você é insuportável, não sei o que lá. Isso só vai voltar depois que eles já estiverem mais velhos, muito mais velhos, né? E em outra fase, né? Que aí daqui a pouco você vai estar aproveitando seus netos, né? Então, tipo assim, tudo passa muito rápido. Então, acho que a gente tem que aproveitar a jornada. Com certeza. Seja a jornada do perrengue, dos desafios, de tudo mais. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo, assim, sabe? Muito bom. E é isso. Muito bom ouvir isso. Os teus estão com quantas, as meninas? Tem uma de 1 ano e 4 meses. Boa. Faz amanhã 1 ano e 4 meses. Coisa boa. Aí tem uma de 6 e uma de 7. Boa. Com quase gêmeas ali. Coisa boa. A minha de 7 tá me dando aula já. Me paga sábado. Não, eu vou sair de casa, eu tenho que falar. Jiu-jitsu é um problema que elas pedem pra eu não ir. Né? Pra ficar em casa. Eu fico tentando levar, cara. A Rafaela, principalmente, pra ela, pelo menos ela entender o ambiente. Ali, elas estão treinando, né? Legal. Só que elas treinam na semana ali. Coisa boa. Com o Rodésio. Beijo, Rodésio. O tio Rodé. Então, o Rodé começou contigo, né? Cara, o Rodé, a gente era do Juquinho e Jucão juntos, né? Eu e o Rodé, a gente já chegou a lutar juntos na mesma categoria. A gente nunca se barrou, mas de faixa roxa. O Rodé, eu acho que ele é um ano mais velho do que eu, acho. 1 ou 2 anos. Mas a vida inteira juntos, né? Desde moleque. O Rodé só andou com os pneus furados, né? Parece que é bem mais velho. Mas ele é meu irmãozão, cara. Tá doido. Show de bola. Prazer Tamo aqui junto. pra falar. Valeu. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Rafa. Você. Agradeço demais aí. Eu sei que a tua agenda é bem concorrida, o tempo é curto. Mas Tamo é bom vir falar do que já passou. Caramba. A gente relembra de muita coisa aqui. Foi terapêutico. E aprende muito. Obrigadão, Saulo. Valeu. Obrigado, Valeu, turma. galera.